você olhar para a produção eletrônica do final dos anos 90, principalmente a cena europeia, você vai perceber que estava uma coisa muito saturada. A gente já tinha passado do fenômeno das raves, a acid house já era uma coisa muito antiga, e principalmente a house music a gente tinha um comportamento de repetição muito grande, todo mundo fazendo um som muito igual, muito massificado, muito comercial. E foi a partir desse olhar, desse desejo de não fazer nada muito parecido com isso, que os dois integrantes do Daft Punk, o Thomas Bangalter e o Gui Manuel de Homem Cristo, decidiram olhar para o passado. Eles decidiram olhar para aquelas coisas da infância deles, da música que eles ouviram na infância, dos programas de televisão e toda essa estética que vai de 1975 até 85, quando eles eram muito jovens ainda, e fazer disso um estímulo para a produção do segundo álbum de estúdio deles, né, o sucessor do Homework. E a partir desse processo, eles passam por um estudo de quase 2 anos, assim, de muita experimentação, de muito resgate de instrumento analógico, de teste, de micro samples e ficar sobrepondo samples e costurando e tirando, acrescentando, colocando voz, carregando de efeito. Vale lembrar que o autotune era uma coisa muito recente, ele tinha, sei lá, 3 anos de uso e eles decidiram incorporar isso, então eles queriam muito brincar, não era só uma coisa de vamos resgatar os clássicos da disco music. A gente vai dar as nossas impressões sobre o que a gente viveu a partir disso. E a partir dessa mistura de coisas, de ritmo, de tendências, de estéticas muito diferentes, nasce o Discovery no comecinho de 2001, né? Quando foi a primeira vez que você ouviu esse disco? Eu acho que o meu primeiro contato com o Discovery foi com a animação, né? O Interstellar 555 na Fox Kids que passava. Verdade. E nessa época eu era muito novo, isso era o quê? 2005, né? Eu tinha, eu acho que 10 anos. E eu fiquei fissurado, porque eu já gostava muito de anime, dessas coisas de desenho japonês. E eu comecei a ouvir Daft Punk, eu acho que por isso. Na Fox Kids, eu pirava quando passava, assim. E era muito diferente do tipo de música que eu ouvia. Eu sempre ouvi música desde muito cedo. Eu ficava na expectativa de ver na íntegra isso. E eles só passavam trechos de algumas músicas, sabe? Nunca se concretizou isso. Eu nunca entendi direito o que era aquilo. Mas eu achava demais, assim. Era muito diferente do que eu estava acostumado a ouvir quando criança. E foi uma coisa que me deixou, assim, abriu minha cabeça criancinha de uma forma muito, muito especial. Por isso que eu gosto tanto desse disco, eu acho. Eu tenho muitas memórias afetivas com ele, sabe? A mesma coisa acontece comigo. Eu acho que eu ouvi antes com essa relação visual da Fox Kids, porque em 2001 eu sou acho que mais velho que você, são 5 anos mais velhos, porque em 2001 eu tinha 10 anos, e eu lembro que essa música tocou sem parar, One More Time. Foi uma música que tocou em todos os lugares, acabava de tocar num carro de som, outro carro de som tava tocando, você ligava numa rádio, tava tocando, na TV, nos clipes tava tocando. Então, assim, foi um fenômeno muito grande. Eu acho que, tipo, esse sentimento de nostalgia que não pertencia a nós, pertencia a eles, mas acabou criando uma sensação na gente justamente por estar relacionado nesse período de tempo, né? Eu tava lembrando agora, quando eu tava reouvindo o disco, uma memória que eu pensei que era até falsa, mas não é. Eu tinha uma tia que ela tinha uma boate aqui em Belém, né? Uma boate bar. E ela comprava vários CDs meio de dance music, sabe? Uma coisa, o que tava, assim, os mais vendidos. E eu lembro que tinha o Discovery. E era um disco que ficava sempre no carro. Então, quando eu fazia viagem de carro pra minha família, tinha o case de CD delas e tinha esse disco, Discovery. Então, eu escutava muito, assim, sem saber direito o que era. E depois eu fui relacionar com o que era na Fox Kids e tal. Então, esse disco, ele volta pra mim várias vezes. E ele é muito... Ele marca muito, assim, várias etapas da minha vida, que é muito legal. E eu acho engraçado porque, assim, ele é um disco, mas ele parece muito uma coletânea de hits, porque cada música, ela adota um conceito musical muito específico, ela ruma para uma direção muito específica, mas ela se amarra dentro desse contexto visual, dentro dessa narrativa estética, dessa narrativa referencial. Você vai ter uma coisa que é mega sampleada, tipo, uma coisa muito big beat, que é a coisa do Crescent Dolls, que pra mim é uma música que é muito próxima dessa produção britânica ali dos anos 90.
Mas aí você vai ter uma coisa tipo Aerodynamic, que é total funk, assim, com os instrumentos muito destacados. Isso que é um outro ponto que eu acho bem interessante, que diferente do Homework, que ele era muito calcado no resgate de sample, na batida eletrônica, no uso de sintetizador, nesse aqui você tem muito a presença da guitarra, do baixo, dos instrumentos, você consegue perceber, tipo, é muito mais orgânico, só que ao mesmo tempo ele tem essa coisa da produção eletrônica muito destacada o tempo inteiro, né? Dizem que esse disco, Discover, foi um dos primeiros discos pós-sample, que se conceitua mais ou menos como esse lance de você samplear algo e construir uma coisa totalmente nova com a sua característica, com uma subjetividade, assim, sabe? E não só samplear e recortar. É porque eu acho que esse disco abre precedente para várias outras coisas, com esse conceito de pós-sample. De você samplear alguma coisa, mas colocar uma identidade muito sua e criar uma música totalmente diferente com isso. E não a ideia de você colocar uma referência da outra música e continuar a outra música, sabe? E eu acho isso muito legal. O One More Time, esse disco, na verdade, foi o disco que fez eles saírem, né, da Europa e irem para os Estados Unidos, e, consequentemente, os Estados Unidos vai para todo lugar do mundo. Tanto que, que o que me surpreende, lembrando daquela história que eu tava falando, é que, tipo, minha tia comprou um disco do Daft Punk, sabe? O quão louco é isso? Porque minha tia não escuta música eletrônica, minha tia com certeza não sabe nem o que é Daft Punk, mas deveria estar lá, assim, na loja, sabe? Tipo, mais foi muito pop. grande. Eu lembro que no Brasil ele virou uma coisa de fenômeno mesmo, todo mundo ouvia. Eu acho que as pessoas nem sabiam o que era o Daft Punk, quem eram esses dois produtores franceses, mas as pessoas mergulharam de cabeça nesse trabalho e tocavam em todos os lugares. É muito fantástico isso. Uma coisa que eu acho muito legal desse disco é que ele tem uma estrutura... As músicas me soam muito pop, sabe? Tem uma estrutura meio pop, só que ele ainda carrega muita coisa de música eletrônica, né? Ele ainda carrega o techno, o house... Ele carrega muita coisa que eles construíram no disco 1, que é um disco, pra mim, de house, techno, underground, alternativo. Sim. Né? De você... é mais sujão, assim, mais underground e feito mesmo. em casa. Que isso era muito revolucionário, né? E a música eletrônica possibilitou isso. Você ter um estúdiozinho em casa. Tem até uma foto no home studio deles, assim, com... Cara, hoje em dia é muito estranho, né? Mas eles com uma MPC, um Junozinho, um sintetizador... Um toca-disco pra samplear e uma mesa assim aqui e um compressor. E aí eu fico pensando, e eles falam muito isso, né, em entrevistas e documentários, que essa liberdade de estar em casa trabalhando e refazendo isso contribuiu muito para a estética do disco, para a estética do que eles estavam fazendo e para eles conseguirem entrar nesse movimento da música underground, do alternativo, que hoje é comum, né? Hoje é comum tu gravar em casa. O próprio título Homework do primeiro é exatamente isso, a tarefa de casa. Eles imersos nesse estúdio caseiro que eles criaram, né? É legal que também dentro de perceber como a música é um processo orgânico e como outras coisas que vão surgindo paralelamente acabam influenciando no trabalho do artista, é que em 1997 o FX Twin lança Widow Liquor e a música foi uma perversão completa de música eletrônica porque ela tem diferentes camadas, diferentes estruturas rítmicas, quebras, mudanças, vai pra R&B, vai pra soul, dela vai pro techno, dela vai pra uma coisa completamente experimental, barulhenta, noise, e eles ficaram muito fascinados com o que o Richard D. James tinha feito nessa música. Eles falaram, cara, a gente precisa justamente trazer um pouco dessa coisa delirante de transitar, de não se limitar a fazer aquela estrutura de house onde toda a música começa, acaba do mesmo jeito, você sabe exatamente quando vai entrar o vocal, quando vai entrar uma mudança de sintetizador. Eles queriam brincar com essa imprevisibilidade. Tanto que se você pega Digital Love, ela começa uma coisa romântica, calminha, toda graciosa, e no final ela tá num solo de sintetizador, assim, muito louco, frenético, e todas as músicas do disco são isso, assim, elas vão te jogando, você nunca sabe exatamente aonde você vai parar ouvindo esse disco, sabe? Isso é impressionante. Uma coisa que pra mim, o nome do disco ele é muito significativo, né? Discover, de redescobrir no sentido de samplear coisas, hits dos anos 70, 80, e assim, é aquele lance do guilty pleasure, de gostar daquela coisa que é, sabe, que não é tão cool, mas tu redescobrir isso e poder colocar e abrir outras coisas, outras sonoridades, né? É legal porque, assim, eles falam que eles queriam fazer esse resgate de tendências dos anos 70 e 80, só que não eram tendências cult, era o que tinha de pior na década de 70. Meio cafona, né? Era cafona, já era brega, era datado, era abertura de programa de série de TV.
desenho animado tosco, animação japonesa que, tipo, só funcionava pra criança. Eles vão pegar todo esse universo, tipo, eles vão pegar aquelas músicas funk, assim, que estavam, tipo, muito massificadas na época, com os clichês, com os exageros vocais, e eles vão picotar tudo isso, eles vão costurar de um jeito muito minucioso, né? E aí a gente vai percebendo isso ao longo do disco, assim, a própria faixa de abertura, One More Time, ela é uma mistura enorme de ritmos, de coisas, ela tem a voz do Anthony Wayne Moore, o Roman Tai, que era um cantor de house da cena norte-americana, que eles tinham conhecido antes mesmo no processo de composição do Homework, e acabou que eles não conseguiram colaborar. Eles decidiram trazer esse cara pra dentro do disco, e é engraçado até que One More Time foi uma das primeiras músicas que eles criaram, só que eles não sabiam exatamente o que fazer com ela, então eles deixaram ela na estante por quase 2 anos, eles não encostaram mais a mão nela, assim. Eles só foram resgatar depois que eles falaram, ok, nós vamos fazer um resgate dos anos 70 e 80, então essa música precisa estar aqui, e aí depois ela fecha com Too Long, também, que também é uma das músicas que eu mais acho bonitas desse disco, 10 minutos de duração, assim, numa coisa absurda, mas você não sente o peso da audição. Eu acho que isso é uma coisa muito legal do Discovery, é que ele é muito leve, você põe pra tocar e você deixa e você vai fazer suas outras coisas e de repente acabou e aí você já tá ouvindo de novo e de novo e de novo e toda vez que eu ouço ele, eu acabo redescobrindo e gostando de outra música, sabe? Eu já gostei muito de One More Time, já gostei muito de Digital Love, de Aerodynamic, de Harder, Better, Faster, Stronger e agora eu tô numa de Too Long, assim, que eu ouço continuamente. Eu acho que daqui uns tempos, sei lá, vai ser Crescent Dolls e vai ser qualquer outra música. Eu tô na de Face to Face. Depois que eu ótima. Puta, é muito bom. E uma coisa que eu acho esse disco muito ousado, né? Porque eles meio que picotam e reelaboram essas músicas meio cafonas, mas eles também não escondem algumas referências, assim como o uso do autotune, que sempre foi uma coisa polêmica, e eu imagino que antes seria mais, autotune com phaser, né, na voz de One More Time, que é uma coisa muito escrachada, e assim, a gente tá fazendo isso mesmo, mas a gente consegue assinar. A música isso. Fica na frente, assim, a voz carregada, ela fica muito na frente, então, tipo, é muito proposital isso. E isso eu acho isso uma personalidade muito forte, assim, na produção, e eu admiro muito isso, tanto com os outros instrumentos, né, eu vejo que o Discovery, ele meio que consolida, apesar dele seguir, talvez por ramos diferentes do Homework, eu vejo que ele consolida muitas coisas que eles começaram no Homework, sabe? Concordo. O uso da TR-909, né, que é uma bateria da Roland, eles parece que consolidam o som deles lá, o som do baixo. E uma coisa muito interessante que eu acho, porque tudo isso, pra mim, vem meio por acaso que eles descobriram. Eles usavam um compressor, agora vem a nerdice, que é uma coisa que eu acho um barato. Porque eles usavam um compressor chamado Alesis 3630. E esse compressor, ele ficou famoso por causa do Daft Punk, e depois porque toda a galera do French Touch começou a usar ele, que é um compressor horrível. Sim. É um compressor de tipo $50, que ele é cheio de ruído. É um compressor assim muito ruim, que tipo, os engenheiros de som odeiam. Só que, imagina, eles estavam gravando em casa, eles não tinham VSTs, não tinham software, não tinham como emular nada. Então eles compravam as coisas, eu acho que davam, né? Eu imagino. Porque muitas coisas da música eletrônica são assim. Acaba soando uma coisa que é muito análoga ao rock lo-fi, sabe, dos anos 90. Que as pessoas têm um sentimento de culto, de gravar em fita cassete. Só que era o que tinha na época, eles não tinham outra coisa. Então cria-se uma estética a partir disso. Não tinha um hype. A 909, né, que é a bateria, e o TB303, que é o sintetizador de baixo, foram instrumentos flopados da Roland. Que não deram certo, fizeram queima de estoque, e aí todo mundo comprou. E aí o TB303 tem aquela ressonância, né, louca, que a gente escuta muito no Acid. Mas assim, isso não era porque eles achavam legal, é porque era o que tinha, sabe? A 909 era tipo que tava em queima de estoque, o que eles conseguiam colocar no estúdio. E o lance desse compressor é que ele é horrível, mas ele que fez esse som de bateria e de baixo do Daft Punk. Eles pegaram essa sujeira, né, desse compressor e fizeram uma assinatura. Eu não sei até que ponto isso foi intencional, porque eu duvido muito também eles, tipo, que não são engenheiros de som, sabendo usar direito no compressor, mas
Sim. Isso eu acho mais legal, porque eles conseguiram fazer disso uma coisa muito, muito forte, assim, sabe? Muito subjetiva. E isso é E é engraçado que na época em que o disco saiu, a parte da crítica massacrou ele, assim. Todo mundo deu notas muito negativas, falaram justamente dessa sonoridade suja, desse jeito estranho de compor, que era um pastiche, que era uma reciclagem de coisas dos anos 70 e 80, que não tinha nada de realmente novo, assim, e que o público, por o contrário, adorou, assim, amou. Só que ao longo da década de 2000, o Discovery vai tendo uma redescoberta, assim. Parte da crítica começa a rever seus próprios textos em relação a isso, começa a entender que, na verdade, eles fizeram uma coisa que era tão revolucionária que ninguém, na verdade, entendeu na época. E isso começou a se rever em vários outros discos que saíram posteriormente. Por exemplo, o Cross, do Justice, ele é um disco que jamais existiria se não fosse o Discovery. Toda a cena eletrônica dos anos 2000 ali, todo mundo vai beber um pouquinho desse disco. E aí, em 2009, quando começam a se fechar as listas de melhores discos da década, aquele álbum que foi mega criticado, ele salta pro top 10 de praticamente todas as publicações. Todo mundo que falou mal falou assim, desculpe, vocês estavam certos, esse disco é um clássico. Isso sempre acontece com o Daft Punk, eu acho que só não no último, né, no Ram, porque, enfim, eles já tinham... Qualquer coisa que eles lançassem, eu acho que ia ser um hype absurdo. Mas o Homework antes foi meio assim, né? Tanto que o nome Daft Punk vem por causa da crítica, né? Sim. Porque chamava eles de Daft Punk como algo pejorativo. E depois o Homework aí explode, vira coisa cult, underground, a Discovery. E depois o Human After All, que é o terceiro, também foi um outro disco super massacrado pela crítica. Ninguém entendeu nada. Eu acho que esse ainda até mais do que o Discovery, né? Ele foi feito parece que em 14 dias, assim. Enfim, de uma forma super, super underground, super, super diferente. Foi super massacrado, mas assim, é um disco que influenciou Justice pra caramba. Eu acho que até, tipo, Kavinsky, sabe? Tipo, toda essa galera, enfim, surgiu por causa disso. Do Discovery, e o Discovery vai também fazendo ramos, né? Você falou lá no começo da animação, né, do Interstellar 555, The Story of a Secret Star System, todos os S são substituídos por números 5. Ele é uma criação da Toei Animation, que é um dos principais estúdios japoneses de produção, tanto de série tokusatsu, quanto de animação mesmo. E aí parte da estética veio do Leiji Matsumoto, que era um mangaka responsável por alguns dos principais clássicos dos anos 70 e 80, que eles consumiram, que era o Yamato e o Capitão Harlock, assim. Então, eu acho que amarra, porque assim, tem a questão da sonoridade, que eles iam resgatando de várias coisas, e aí eles precisavam de um envelopamento estético, porque como que eles iam transpor essa música deles, como que eles iam fazer um clipe a partir disso? Não tem como, sabe? Eles não têm rosto, eles são dois robôs, tecnicamente, assim. Então eu acho que a sacada de criar uma animação em cima disso, eu acho que dá um verniz cultural, assim, muito maior, reforça esse conceito que eles estão buscando explorar ao longo do disco, sabe? E aí, vendo hoje, eu acho, tipo, cultíssimo, assim, todo mundo quer ter seu pôster do Interstellar em casa, roupas, bonequinhos, eu acho que é tudo muito característico desse disco, eu acho fascinante, sabe? Sim. E aí, assim, você falou que eles têm o outro disco posteriormente, mas aí eles voltam anos mais tarde com o Random Access Memories de 2013, que ele é, pra mim, eu sinto que ele é uma releitura do Discovery, só que assim, com ainda menos instrumentação eletrônica, mais instrumentos tocados, mais instrumentos analógicos, e eu acho que eles têm dinheiro para produzir, de fato, um trabalho, e vão daí dialogando com o Giorgio Moroder, eles vão trazer o Panda Bear, eles vão trazer, tipo, o Pharrell Williams pra dentro do álbum, então eu sinto, assim, eu vejo muito o Random Access como uma continuação, sei lá, espiritual do Discovery. Eu não sei se você vê dessa mesma forma. Eu não sei, eu percebo que ele tem vários pontos, mas eu vejo o Ram às vezes como uma outra coisa, assim, porque ele é um disco muito orgânico. Muito Sim. Orgânico e ele tem uma temática muito amarrada. Não é igual o Discovery, que pega várias coisas, sabe? E cria e redescobre. E descobre. Pra mim o Ram, ele é tipo uma coisa de, assim, revisitar coisas que antes eles não conseguiam, influências, e trazer assim, como chegamos até aqui junto com os nossos ídolos, né? Tipo, sim, o Giorgio, aquela música do Giorgio Moroder, pra mim é muito isso, sabe? E, enfim, aquelas ela é toda loucuras. Construída em cima da história dele. E tu sabe que tem 3 microfones, né? Eles usaram 3 microfones pra essa música. Um muito antigo, um tipo médio antigo e um atual. E aí cada fase da vida do Giorgio ele falava em um microfone.
Que incrível, E aí perguntava, mas qual a diferença? Como é que vocês vão tratar isso? Eles falavam, não existe, a gente só quer fazer. E é bem isso que tu falou, agora a gente tem dinheiro pra fazer o que a gente quer. Vamos gastar ao máximo. Musiquinhas aqui, quais são as suas favoritas do disco? Cara, eu tenho muito esse lance de que sempre que eu escuto, vem uma nova, mas dessas últimas eu acho que Face to Face é uma música que bate muito. Eu acho ela incrível, assim, demais. One More Time é um hit que acho que sempre vai ser importante, assim, sempre vai ensinar muita coisa. Something About Us, pra mim é linda. É perfeita. É uma música... Perfeita. Uma tríade fortíssima pra mim. Como eu disse, eu tô muito no Too Long, assim, eu acho uma música incrível, é uma viagem de 10 minutos que você embarca ali, e aí vai tendo camadinhas de sintetizadores e mais batidas, e a voz não para, assim, e a voz sempre perfeita, bem afinadinha, muito perfeitamente encaixada ali. Digital Love, por conta dessa ruptura que ela vai tendo várias vezes, assim, e o solo no final é uma coisa muito fascinante, assim, e quando você de repente você tá fazendo um air guitar, assim, de teclado em casa, se sentindo como ícone pop dos anos 80, eu acho isso fascinante. Nossa, total. Mas One More Time, a experiência de você discotecar One More Time às 3 horas da manhã em qualquer festa, as pessoas elas podem estar mortas, elas podem estar bêbadas, derrubadas. Quando entra One More Time em qualquer festa, a energia das pessoas vai lá em cima, a festa é salva, todo mundo celebra, dança. E assim, ela é uma canção que ela não dialoga talvez com o clima frenético das canções hoje em dia, porque ela dá aquele momento de quebra, ela silencia quase que completamente. E aí ela volta a crescer e eu sinto que as pessoas ficam muito envolvidas nisso, assim. E eu sinto que isso é uma coisa que acontece em vários momentos do disco, dessa capacidade deles de manipular as pessoas como se fosse um espetáculo particular, como se fosse um showzão de rock de arena, onde eles sabem exatamente o que as pessoas vão sentir, sabe? Então eu acho isso muito fascinante no Discover. É um disco que envelheceu muito bem, né? Muito bem. Eu acho isso fascinante. Quanto mais eu ouço, ele tá melhor, assim. Vamos pras notas? Vamos. Qual que é essa nota, Star? Peraí. Nota do disco? Do disco. Nossa, 10. Não tenho como falar outra nota. Eu acho que ia ser injusto se... Não tô querendo puxar sardinha, mas é injustiça dar menos que 10. Pela forma que ele envelhece, pela forma que ele envolve, por todos os caminhos que ele abre, tanto pra produção de música eletrônica, tanto pra, sabe, qualquer outra coisa, pra experiência de uma pessoa que tá ouvindo. Eu acho que é 10, assim, é um disco que vai ser sempre revisitado e com certeza que há 10 anos a gente vai ouvir, eu acho que e ele vai revelar e vai, tipo, dar pista pra outros caminhos que a música vai seguir, sabe? É um disco muito especial pra mim. Perfeito. Cara, eu não consigo... É 10, não tem, assim... Talvez lá na época, se ele tivesse saído, provavelmente com a maturidade que eu tinha, eu ia achar que era uma coisa mais descartável. Talvez eu não tivesse o entendimento do que estava acontecendo ali. Mas hoje, vendo o impacto que esse disco causou em outras obras, o quanto ele foi influente, o quanto ele foi necessário para perverter um pouco dessa música eletrônica que estava muito padronizada ali no final dos anos 90. Para mim é um 10, é um disco incrível, cheio de hits, uma coletânea de hits. E quanto mais eu ouço, mais eu redescubro ele. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Se você quiser apoiar o nosso podcast, assine em padrim.com.br/podcast VFSM, faça parte do nosso grupo fechado para assinantes e tenha acesso a edições exclusivas ou programas lançados com muito antecedência. Eu sou Kleber Fak ou @KleberFak em qualquer rede social. Eu sou Matheus Estrela, mas vocês podem também me chamar de Star. Vocês podem me encontrar no Instagram, STRR Music. E também podem me encontrar no Spotify, em qualquer plataforma de streaming, STRR tudo maiúsculo, que se pronuncia Star. Até a próxima!